Ju, seja bem-vinda. Que bom te ver, mãe, seja bem-vinda. Que bom que a senhora está aqui sempre, me apoiando, compartilhando com muita gente também. Então hoje a gente vai falar sobre sonhos, sobre realização de sonhos. Mapa da construção. Tô fixando o nome da nossa live. Vida dos sonhos. Leia, seja bem-vinda. Então hoje a gente vai começar falando sobre os bloqueios, o que realmente está te impedindo de viver a vida dos sonhos, de criar, de construir a vida dos sonhos. E quando a gente sair desse lugar de falar dos bloqueios, a gente vai para um outro lugar muito especial. A gente vai para esse lugar, a gente está olhando para o que não é mais para estar aqui. Depois a gente vai olhar para aquilo que a gente precisa ter para realmente conseguir construir essa vida dos sonhos. E então a gente vai ver o que ainda está bloqueando. Quando a gente vai fazer uma visualização lá na frente, um exercício, para que a gente possa então perceber o que está trazendo de desafio, por que você ainda não manifestou, o que está acontecendo. Então, tia Sônia, Renata, sejam todas bem-vindas. Então a gente vai dar um tempo aqui para que, já que seja bem-vinda, para que realmente as pessoas cheguem, para a gente não perder essa sequência de... Inicialmente a gente vai olhar para esses bloqueios e depois a gente vai para a etapa seguinte, que realmente é do que a gente precisa ter então para manifestar. E aí no finalzinho a gente faz esse exercício através de uma meditação para ver o que está aí que de repente ainda não foi, ainda não deslanchou. E enquanto outras pessoas vão chegando, eu quero contar para vocês que amanhã, às 19h30, a gente vai estar num encontro bem especial, que é uma vivência online, vai ser pela plataforma Zoom, de reconexão com a sua essência. Então o nome foi realmente algo que eu senti, é um reencontro mágico com a sua essência. Então vai ser amanhã e ainda dá tempo de se inscrever. Vai ser um encontro onde a gente vai trabalhar realmente o resgate, essa reconexão com aquela pessoa que de verdade você é. E que por algum motivo, seja para agradar, seja porque você está identificado com alguma ancestral, com a história de alguém do passado do seu sistema familiar e de repente você foi se perdendo de si mesma e hoje quando você olha, você se assusta e diz: meu Deus, quem é essa pessoa? Já não reconheço mais, mas também não sei quem eu sou de verdade. Então é para esse lugar que a gente vai olhar amanhã e trabalhar essa reconexão. Então sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês colocassem aqui de que cidade vocês estão assistindo, para eu saber de onde é que vocês estão chegando, se é a primeira vez que vocês estão assistindo a live, conta pra mim. Eu quero agradecer também, eu vi que essa live foi bem compartilhada, assim, lá no feed eu já olhei, eu postei, já era à tarde, teve muito compartilhamento, então eu super agradeço, tá? Por vocês fazerem chegar para mais pessoas uma ferramenta tão linda, um trabalho que eu sinto que engrandece muitas pessoas. Olha, Porto Piauí, a terra da minha mãe, a terra onde minha mãe nasceu. Então seja muito bem-vinda, Milena. A Cida tá de um outro estado, né, Cida? Seja bem-vinda.
Coloca aqui pra gente de onde é que você vem. Teresina, Juju. Já assisti antes da produção de mandala, muito bom. A Ju trabalhou comigo no Hospital Natan Portela, então assim, já foi colega de trabalho. Então vamos lá, a gente vai começando, a gente vai conversando aqui. Piripiri, a Renata. E aí depois a gente vai começando pelos bloqueios, né, enquanto outras pessoas vão chegando, e aí a gente vai sempre retomando os pontos que a gente já foi falando para dar uma revisada para quem for chegando. Então, o que pode estar te impedindo hoje de manifestar? Quando a gente fala em manifestação, a gente quer te falar que você é capaz, e a todo momento você está criando a sua vida, co-criando a sua vida. E aí, quando a gente coloca essa palavra ação, significa que você faz parte também desse movimento, de que não é só pedir ao universo, dizer o que você quer e esperar olhando, sabe, vai cair do céu, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente faz parte do processo. Então, quando eu coloquei no convite, assim, essa questão de um mapa da construção, da vida dos sonhos, a primeira coisa que eu fiz questão de esclarecer no texto do nosso convite foi: não existe um mapa como se fosse assim, existe uma fórmula aqui pra você e é assim que você vai fazer. Não. A vida de cada pessoa, ela é única, o caminho é único, você pode ser filho, você pode ser irmão, até irmão gêmeo. A história é única. Lili, seja bem-vinda. Renê, boa noite, querida. A Cida, Altamira, Pará. Olha aí, que legal. A gente chegando bem distante. E eu tava falando ontem com uma cliente, né, num atendimento. Ela mora em uma outra cidade, ela mora em Luzilândia, que é o interior do Piauí, falando justamente sobre o quanto a internet nos conecta. Muitas vezes a pessoa acredita que está distante, nessa coisa de eu tenho resistência com o atendimento online. E na verdade eu sinto que é um grande presente hoje com a pandemia e todo esse desafio da pessoa estar se deslocando, a gente poder ter esse acesso e poder se comunicar, fazer um atendimento. Recentemente, sábado, eu fiz um atendimento de uma pessoa que está na França, então a gente começa a perceber que a gente consegue conectar com o mundo, né? Na verdade é um grande presente. Comadre, seja bem-vinda. Ai, que live linda, muita gente especial aqui. Que bom ver vocês. Então, assim, o primeiro grande ponto que eu escolhi pra gente começar a refletir sobre ele é a reclamação. Então, quando a gente começa a reclamar muito sobre o que falta, a gente deixa de ver aquilo que a gente já tem, a gente deixa de sentir aqui gratidão. A gente começa a ficar muito numa conexão com a escassez, olhando para a falta, achando que é pouco. E a gente conversou muito nessas lives de empreendedorismo sobre essa questão de quando vem um cliente, de quando vende um só produto, né? De que você fica olhando e não percebe que esse movimento de uma pessoa que chegou para você, desse movimento de um produto que foi vendido, é um movimento de saída de um produto. Foi alguém que escolheu comprar com você. E quando você agradece, essa porta abre para que mais pessoas cheguem. Mas se você reclama, o universo ali suspende, diz não. Essa pessoa, eu lembrei agora de um exemplo que eu ouvi alguém falar numa live no YouTube sobre Ho'oponopono, falando justamente da gratidão. E aí o exemplo que ela deu foi alguém que presenteou uma outra pessoa com um bombom, e essa pessoa se queixou: nossa, fulano ganhou 10 bombons e eu só ganhei um. E da mesma forma é o universo. Ou se você diz assim: eu já conheci bombons melhores, esse bombom aqui ele é péssimo, e alguém te presenteia e você se comporta dessa forma, o que é que vai acontecer? A pessoa vai se retrair e a tendência dela é não querer mais te presentear.
Da mesma forma, o universo, ele entende, a gente já falou, não é sobre palavras, não é sobre o que eu falo, o que eu quero, não é sobre esse muito obrigada, sobre essa palavra gratidão, é como eu sinto aqui. Então, se vem essa sensação de ingratidão, de que eu achei que o universo mandou tão pouco, que eu vou reclamar porque eu acho que eu deveria receber mais, porque eu acredito que o outro recebeu mais que eu me desconecto da abundância e começo a vibrar nessa escassez. Então, como a gente está falando da criação de sonhos, eu imagino que vocês queiram receber algo do universo, queiram se conectar com algo do universo. Então, começa a observar na sua vida, nas pequenas coisas, né? Eu lembro muito, assim, eu trabalhei num lugar que era incrível. A gente falava... E assim, o ambiente, gente, a gente participa de um... como é que eu vou dizer pra vocês? De um campo, de uma consciência. A gente entra naquele lugar, a gente começa a vibrar e a gente, daqui a pouco a gente tá começando a falar as mesmas coisas. Eu vou contar pra vocês, pra ver se vocês se identificam também com o lugar de trabalho de vocês, sobre essas falas. Mas a gente falava assim, nossa, eu tô pagando pra trabalhar, porque aqui eu chego, eu tenho que pagar o flanelinha pra estacionar todos os dias. Eu trabalho longe de casa, só o que eu gasto de combustível já foi o meu salário inteiro. E olha essas expressões todo dia, né? Eu trabalhava de segunda a sexta-feira nesse lugar e eu escutava isso e muito mais coisas lá dentro do local de trabalho. E você começa a repetir. Eu lembro também que existe uma frase assim, eu vou ali contribuir para a riqueza do Estado. É como se fosse assim, eu tô trabalhando de graça, né? Eu tô, na verdade, enricando o governador, os cofres estaduais. Então começa a observar dentro do seu ambiente de trabalho, que às vezes não vai ser estadual, não vai ser municipal, né? Você pode trabalhar realmente para uma empresa privada, o como você tem se relacionado com relação à sua profissão, em relação ao dinheiro. Então começa a observar tudo isso e ver se faz sentido. Então, outra coisa, às vezes o seu foco está nos problemas. Eu lembro de um acontecimento em que a minha professora de constelação, ela falou que uma pessoa chegou para ela e falou, na minha casa estava tendo um vazamento. E toda vez que tem um vazamento, significa que eu vou perder dinheiro. Olha o foco. E aí a outra pessoa disse assim, nossa, que bom que foi detectado um vazamento na minha casa e pudemos resolver. Significa que, assim, quando acontece o problema, eu digo muito para os meus clientes, quando eles chegam para um atendimento, eu digo, gente, se isso te incomoda muito, se já está na superfície, significa que está pronto para ser liberado. E isso é maravilhoso, mas se você olha, nossa, é porque eu tô me sentindo péssima, é porque isso não vai ter solução, se já tá muito grave, e começa o blá blá blá, o mimimi, aí realmente você vai olhar sempre pro problema e não vai entender que tem uma solução. É para onde você escolhe olhar, é a visão positiva daquilo que você dá, ou se realmente você tem escolhido olhar para o problema. Muitas vezes você nem olha pra frente, né, na sua vida. Você, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente vê que você está totalmente conectado com o passado, conectado com a história de alguém da sua ancestralidade, repetindo uma história. E a outra, então, ponto 1, reclamação. Ponto 2, a inveja. E aí, eu sinto que nada é por acaso. Então, hoje eu tava fazendo um Ho'oponopono que falava justamente sobre a inveja. E aí a moça lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora, foi a primeira vez que eu entrei nesse canal do YouTube, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse, gente, a inveja, por mais que ela esteja em todo ser humano, mais ou menos, ela está ali como um convite. Ela diz, o yin, olhar pra dentro, né, é olhar pra dentro, e veja, ou seja, veja pra dentro. Então, toda vez que alguém, que você sentir inveja, olha pra dentro. É um convite pra olhar pra dentro. E aí, quando a gente não faz isso, né, que a gente vai olhar pro outro, por que o outro tem, eu não tenho, o que ele fez, ou o que ele é melhor do que eu, que ele tá lá, né, prosperando e eu não. E você começa a se comparar, a comparação por si só,
ela vai começar a te drenar a energia, ela vai te conectar muito com a escassez. Então, e a questão da autoestima, gente, você se comparou, você drena muito a sua autoestima. A gente já conversou sobre, teve uma live só sobre isso, sobre o quanto é importante manter a autoestima elevada para você poder prosperar. Então, capta só essa ideia. E aí, quando você vai para esse lugar de se comparar, por que com o outro e comigo não? Por que com o outro tem sorte e comigo só dá tudo errado? Você começa a entrar no padrão da vítima. E nesse lugar da vítima, você se desconecta totalmente da sua autorresponsabilidade. E aí, lembra lá no comecinho dessa live de hoje, eu falei pra vocês que manifestação, essa palavra ação, quer dizer que você faz parte, que você é responsável pelo processo de cocriação. Então, você não vai pedir algo e vai ficar esperando cair do céu. Por exemplo, você tem uma loja, quer vender, aí você não anuncia, ou então você fica com as portas fechadas e aí você espera vender. E aí, o universo pode até ter tentado fazer a parte dele, mas você não fez a sua. Lembra sempre que para que algo aconteça, para que o próximo movimento aconteça, que no caso é o movimento do universo, você precisa dar o primeiro passo. Sabe, quando você se move e deu o primeiro passo, o universo entende, opa, ela realmente quer, ou ele realmente quer, e aí o universo move muita energia para que o restante aconteça, mas você precisa dar esse primeiro passo. E aí o que acontece é que, lembra que 10% a sua parte é muito pequena. 90% é do universo, gente, então assim, realmente você só precisa confiar e dar esse primeiro passo, para que essa energia do universo entenda que você quer mesmo, que você está comprometido com isso que você tem pedido e ele possa fazer o trabalho dele. Me conta então se esse tópico 1 e 2, se eles fazem sentido para você, se tá tudo bem aí, se chegou bem, se vocês concordam, discordam. A Val, minha acupunturista. Sejam todos bem-vindos. Vi que entraram algumas pessoas enquanto eu tava falando. Faz sentido, né, Lisiane? Então, gente, terceiro item. Então, a gente já falou da reclamação, ó, a Ju, a Jaque, maravilha. A tia Sônia, muito bem. A da Luz, Valéria, muito bom. O que acontece? Terceiro ponto. Então, algo que pode também estar te dificultando manifestar os teus sonhos. A vergonha, a frustração e o medo do fracasso. Então, eu coloquei no item só esses três. A gente já conversou muito sobre a vergonha, né? De que a vergonha é um sentimento de baixa vibração. Lá naquela escala das emoções está muito perto do medo. E aí, esse sentimento de vergonha vai te conectar, por exemplo, com o sentimento de invisibilidade. E aí, o que acontece é que, pronto, a Ju trabalhava no lugar que eu tava falando, tudo que eu falei era lá. Lá, gente, é inconsciente coletivo mesmo. Essas falas aí, sabe? Muito forte. E aí, gente, o que acontece? O sentimento de vergonha, ele vai te conectar muito com essa sensação de invisibilidade, de não querer ser visto, de se esconder, de esconder o seu trabalho. A gente conversou muito sobre isso, né? Então, assim, pra gente nem se tornar tão repetitiva, eu tô vendo que tem bastante gente que está vindo em várias lives, então, assim, mas assim, o sentimento de vergonha é isso. E quando a gente precisa elevar a nossa vibração antes da gente fazer uma manifestação, manter a nossa vibração mais conectada com a iluminação, com o sentimento de confiança, de gratidão. Então a gente tem que estar mais acima. Se a gente está nesses sentimentos de baixa vibração, a gente tem pouquíssimo potencial para manifestar. Ou manifesta de um jeito bem desafiador, porque, por exemplo, você pode até conseguir uma manifestação através do medo, mas lembra que o medo atrai exatamente aquilo que você teme?
Então, a gente não quer, né, passar por esses desafios. Por isso que a gente veio conversar de como essa cocriação pode ser mais leve, como que pode ser mais fácil. Outra coisa, às vezes você nem dá o primeiro passo por medo de quê? De passar por uma frustração. Vai que eu peço, vai que eu movo a minha energia e não dá em nada, nada acontece. E a outra coisa é exatamente o medo do fracasso, que tem exatamente a ver, sabe? Eu invisto, coloco uma energia, coloco um tempo e nada acontece. Então falta o quê? Tá faltando confiança, né? Vocês lembram, quem estava na live de empreendedorismo, quando eu falei sobre o padeiro, o pão, de que se o padeiro fosse esperar saber quantas pessoas, né, quantos clientes vão passar na padaria para comprar o pão, ele não ia fazer nada, ele não ia produzir nada. Então ele precisa ter essa confiança, essa fé de que vem para ele poder produzir. Então ele faz sem ter certeza. E é exatamente sobre fé e confiança, é exatamente esse movimento. Gente, a gente não precisa ter certeza, a gente não precisa estar no controle, mas a gente precisa confiar que sim, que vai acontecer e que a gente faz a nossa parte e o universo está fazendo a dele. A gente precisa confiar que o universo também é o nosso parceirão lá, né? Tá junto com a gente para que as coisas deem certo. E que se não der certo do nosso jeito, vai dar certo de um jeito melhor ainda. Porque a gente não sabe tudo sobre qual é a melhor forma. Uma outra coisa também é sobre a confiança do pescador, né, da pessoa que sai para colher. A própria natureza nos mostra muito sobre a abundância. Imagina só se de repente o passarinho ele está preocupado se ele não vai ter onde comer, se vai faltar alimento, né? Então começa a observar que a natureza é a própria representação dessa abundância. Um outro passo são o 4 que eu listei agora, né? Então a gente já falou do sentimento de vergonha, já falou da inveja, já falou da reclamação. Agora a gente vai falar de focar onde você quer chegar. Então imagina um sonho que você tem aí e você imagina ele como um destino. E você imagina que existe um caminho que você vai percorrer até chegar nesse lugar. Então, dia após dia, você vai colocar a sua energia, você não vai focar nos problemas, você não vai focar nos desafios, nos obstáculos, e sim onde você quer chegar. E todo dia é como se fosse assim, eu me nutro para poder ter energia para esse dia, sabe? Fica muito pesado quando você começa a juntar todo o peso de todos os dias e trazer só para um. Então, assim, a gente já falou também sobre esvaziar a mente, colocar no papel, fazer uma listinha pra gente realmente o que é que eu posso fazer hoje, o que é possível fazer hoje e vai organizando a vida. Isso tira muito peso e também aqui, ó, organiza o cérebro, né? Um cérebro, uma mente confusa, ela não cria, e um universo também quando está confuso, quando você não tem clareza, ele também não cria. O quinto ponto é você trabalhar nas suas crenças de não merecimento e culpa. Gente, lá quando eu falei da inveja, né, no item 2, a inveja nos traz muito a sensação de não merecimento. Imagina você olhando para a vida de alguém. Pensa aí no seu trabalho, pensa num vizinho que de repente você acha, sabe, ele tá com um carro que você gostaria de ter, ele tem uma casa do jeito que você gostaria de ter, e você olha pra lá e diz assim, meu Deus, por quê? Por que ele? Por que não eu? Por que ele tem e eu não tenho? O que é que de errado acontece comigo que eu sou menos merecedor que ele? E você começa a entrar nessa frequência do não merecimento, de achar que você não merece, de achar que você é menos, de achar que você é inferior. E olha a vibração que você vai trazendo e vai se conectando. E aí o não merecimento, ele é muito ligado ao sentimento de culpa. E eu já falei pra vocês que a culpa, ela funciona como um cinto na sua cintura, aqui no seu tronco, te puxando pra trás, te prendendo ao passado. E no passado a gente não constrói nada, porque o que eu vou colher amanhã, esse sonho que eu quero manifestar amanhã,
É hoje que eu vou colocar a minha energia. É agora. É o que eu estou fazendo agora. Todo dia, gente, toda a ação da gente está criando. É o meu plantio de hoje que vai dizer o que eu vou colher amanhã. Um outro ponto. O ponto 6. A preocupação é a fé absoluta na escassez. Quando você está preocupado, significa o que significa isso? É uma ocupação do que ainda vai vir. Então é como se eu tivesse confiando na falta. Eu acredito que vai faltar. Então é como se fosse assim, a preocupação é uma fé absoluta na falta, na escassez. Então até aqui, comenta pra mim se vai fazendo sentido pra você. Conta como é que isso chega pra vocês. Eu quero também que vocês participem pra gente ir trocando mesmo. E aí observar sempre, gente, ó, olhe pra natureza. Sempre que vocês forem passear em algum lugar de natureza, que tenha rio, que tenha plantas, o mar, começa a observar a sabedoria da natureza. Observa um rio. Imagina aqui, a gente não está diante do rio, mas a gente vai começar a pensar, né? Eu vou induzir para que a gente chegue no mesmo entendimento. Imagina um rio onde a água corre, ela sai lá da origem, da fonte. Imagina que ela encontra uma grande rocha, uma pedra lá no caminho. E agora você e o rio, né? Vai imaginando você no seu percurso da vida e de repente essa grande rocha seria um problema, uma situação que você acha grandiosa. E aí, o que acontece com a água do rio? Ela fica lá toda empancada ali naquela pedra, naquela rocha, ou ela simplesmente procura um meio de desviar? Ela consegue transpor esse obstáculo. Não é quebrando a pedra, não é ficando lá parada e olhando, não é ficando estagnada, ela consegue ir por um percurso, né, fazer um outro curso até que ela volta por aquele caminho. Então, da mesma forma, existem situações que a gente paralisa na vida, a gente fica estagnado e a gente não consegue realizar os nossos sonhos simplesmente porque o problema às vezes gente, só uma coisa, eu vou contar pra vocês. É o novo. É algo que o nosso cérebro, toda vez que fala novo, mudança, ele entende que, sabe, ele precisa parar. É como se desse tilt. Ele tem uma resistência à mudança. Por quê? Porque pra ele entra, se ele tiver naquele mecanismo de defesa e de sobrevivência, ele entende que isso é muito arriscado pra sua vida, viver algo novo, viver algo diferente, viver a mudança. E aí o que acontece? Dá tilt. E aí, diante desse tilt, você olha e diz, nossa, essa rocha aqui, eu vou parar e vou ficar bem aqui. Porque se eu tentar passar, eu vou morrer. É isso, a mente entende dessa forma. E aí, a natureza, ela é tão sábia, então assim, sempre que você estiver diante de uma situação assim, parecida, você olha e imagina como seria que a água, o que a árvore me diria sobre isso, o que a árvore conta sobre isso, e começa a se conectar com essas sabedorias, né, da natureza. Então a Ju, eu lembro que às vezes tinha vergonha de cobrar consulta, porque tinha esse pensamento de não merecimento. O novo dá medo e o novo do desconhecido. Ju, muito bom você falar, a gente conversou muito, mas eu acho que você não estava na live de empreendedorismo, então eu vou falar aqui rapidinho, que é bem interessante. Essa questão da dificuldade de precificar. Então, às vezes, você, por exemplo, você é fono, né? Fonoaudióloga. E, às vezes, como você trabalha, ou já trabalhou muito tempo num serviço público, que aquele valor é um teto, e que quando a gente vai receber esse dinheiro, ele entra lá na conta, você não pega nesse dinheiro em espécie, você não toca essa energia, você não diz pro seu
paciente o valor daquele atendimento, e tanto faz no hospital público você atender 20, 30, 40, 50, que o seu valor vai ser o mesmo, porque geralmente a gente recebe muito pouco ou nada mesmo pela produtividade. Às vezes nem tem, muitos hospitais nem pagam pela produtividade, né? E aí, quando a gente vai para o setor privado, o que acontece é esse desafio, e eu passei por isso. Porque exatamente você vai dizer, nossa, a pessoa vai perguntar o valor da minha hora de atendimento e eu vou dizer pra ela e eu ainda vou receber esse dinheiro, assim, diretamente dela. Então, a gente começa, é uma coisa que é muito importante, a gente veio falando muito sobre isso, essa questão da importância de trabalhar a autoestima e do nosso reconhecimento de valor próprio mesmo, valor pessoal. Aí fica fácil você conseguir precificar. Porque sabe o que acontece? Se você não tem essa clareza, você começa a permitir que o teu cliente precifique o valor do teu atendimento. E isso é muito ruim. Eu brinco com as meninas que é como se fosse deixar a mãe, você sendo adulta, deixar a sua mãe escolher o seu namorado. Então imagina isso, vê se é mole. Então é mais ou menos isso, Ju. Tem 2 lives, elas estão salvas. Tem uma no YouTube, que foi só de entrevista. E tem outra que tá no feed, gente, que eu falo muito só disso, essa parte de negócios. Então, se vocês tiverem interesse, quem trabalha com empreendedorismo, tem empresas, negócio, quer entender um pouco mais dessa parte de crenças e de energia, dessa parte sistêmica também, através da visão da constelação familiar, vale muito a pena. A live foi muito divertida, as meninas participaram bastante, então assim, tem muita contribuição lá, tá? Então, agora que a gente já passou por esses bloqueios, já falamos da reclamação, da inveja, né, desses obstáculos, das crenças de não merecimento, de culpa, de tudo isso que a gente já falou. E agora o que você precisa fazer? A gente falou que a gente ia falar dos obstáculos e depois então o que eu preciso ter, né? A gente já passou dos obstáculos. A primeira coisa é aquilo que eu falei, a ação. 10% seu e você precisa se comprometer com isso, fazer a sua parte e deixar que o universo faça a parte dele. Ah, muito bom, Ju. Eu acredito que vai trazer muita clareza, muitas fichas cairão. E aí, como é possível isso? Para que você dê esse passo, você precisa confiar. E esse confiar é um confiar, gente, muito conectado à fé, tá? Como a história do padeiro que eu falei, né? E como a história do passarinho mesmo na natureza, ele não tem medo de que falte. O passarinho, ele vai, ele viaja, volta, vai, e onde ele vai, ele encontra o alimento dele. Então, começar a sentir que, nossa, eu confio que eu vou dar o primeiro passo. Pode ser, sei lá, às vezes você quer comprar uma casa, um carro, mudar de fazer uma transição mesmo de carreira, empreender. E aí, às vezes, o que tá aqui te prendendo é esse medo, essa falta de fé. E aí você precisa realmente confiar, porque só aí você vai conseguir mover, se entregar esse movimento mesmo da vida, né? De acreditar nos seus sonhos, de colocar energia nos seus sonhos. E é de confiar, gente, a fé é a fé de confiar no invisível. Porque esse movimento, esse trabalho desses 90% é invisível, é do universo. Então, assim, é algo que você não vê. Sabe? Agora me lembrou, eu falando disso, me lembrou muito a questão de uma gestação. Quando a mulher engravida, aquele bebezinho tá lá crescendo, existe uma energia toda ali, várias células se multiplicando, órgãos se formando. Essa mulher continua fazendo outras atividades, mas lá dentro o forninho tá lá, a pleno vapor. É como se essa energia fosse a energia do universo, a gente não consegue ver, mas algo está se materializando ali. Então você precisa só confiar que no momento certo, é como se fosse assim, quando essa energia chegou no momento ela tem um vórtice, né, quando começa você pensou, você sentiu, você começou a visualizar aquilo e a energia do universo começa a se movimentar para criar aquilo. Toda vez que você traz, será?
Será que vai acontecer? Não, eu quero assim. Não, eu quero de outro jeito. O universo, aquela energia que começou a criar lá naquele pontinho, é sobre a lei da atração mesmo, rei. O que que acontece? Essa energia, ela para tudo. E aí você simplesmente, sabe, é como você ficar olhando pro leite ferver, é como o feijãozinho que eu já citei aqui como exemplo. Você guarda lá o feijão, molha o algodãozinho e todo dia fica tirando o algodão para olhar se aquela raizinha já, né, já tá germinando. E aí é muita desconfiança no processo, né? Então, assim, começa a sentir que você pode entregar a parte do universo, deixa pra ele, faz só a sua, sabe? Confia. Outra coisa que é muito importante, gente, ser coerente. Aí eu vou contar uma história pra vocês. Eu lembro que quando eu fiz o curso de alma gêmea em Salvador, tinha uma pessoa que ela disse que ela era casada, que ia manifestar uma gêmea dela e ia esperar uma gêmea dela aparecer pra só depois ela resolver a história do casamento. Ou seja, será que quando eu estou aqui com esse espaço da pessoa que eu quero, eu tô pedindo ao universo uma pessoa, um parceiro para um relacionamento de casal, e eu estou casada, não só energeticamente, estou casada de fato e de direito, e aí aguardando essa alma gêmea chegar, será que tem coerência? Começa a observar. Eu vou contar para vocês outra coisa, agora sobre emprego, sobre profissão, sobre trabalho. Começa a observar se de repente você tem pedido mais clientes, mais vendas para os seus produtos, ou que o seu negócio expanda, cresça, e você tá em uma outra... Imagine, você tá com 24 horas do seu dia preenchidos. Você entende que o universo não tem mais espaço aí para colocar nada novo. Então começa a entender que se você quer criar algo novo, você vai precisar desapegar, tirar, sabe, esvaziar gavetas, abrir espaço na sua casa, abrir espaço na sua vida e abrir espaço aqui na mente, limpando essas crenças que bloqueiam e dificultam a materialização dos seus sonhos. Porque o que acontece? Imagina que o teu guarda-roupa tá muito cheio, tem muita roupa. Roupa desde os seus 15 anos até agora, imagina que você tem 50 hoje. E você ficou apegada que, nossa, um dia eu vou voltar a ter aquela cinturinha de 15 anos e eu vou voltar a vestir aquele vestido que eu achava tão bonito. Aí você começa a olhar, tem lá, sabe... Tanta coisa que, boneca, você vai começar a ver que tem coisas lá que estão com energias bem, sabe, nada a ver com a pessoa que você é hoje, mas você é apegada, não deixa, não solta. Você até quer que entre algo novo, uma roupa nova, mas você não deixa, não doa, não tira, não se desfaz, não vende. E aí o que acontece é que não tem espaço pro novo, gente. Sabe? Não, dessa forma não flui. Então começa a observar na tua vida hoje, se de repente você trabalha em 3 empregos e você quer expandir o seu negócio, e você quer ter mais clientes, você tá numa energia de exaustão e o universo ele entende. Quando a gente tá muito cansado, o universo, ele é nosso grande parceiro e o nosso corpo também. Então o que vai acontecer? Você vai criar doenças para poder descansar. A sua agenda não vai aparecer ninguém. Sabe por quê? Porque você precisa descansar e o universo sabe disso e o seu corpo também. Então começa a observar se dentro da sua vida, aquilo que é o teu grande sonho, aquilo que você quer materializar, se de fato você está sendo coerente com aquilo que você quer criar, com aquilo que você quer co-criar. Faz sentido pra vocês? Às vezes eu recebo pessoas querendo ser mãe, mulheres querendo ser mãe. E aí quando a gente vai trabalhar nas crenças dela do porquê que ainda não deu certo, porquê que fizeram fertilização e não deu certo, porquê que estão tentando muito e não deu certo, adivinha?
Essas mulheres, elas trabalham 3 turnos, gente. E elas têm medo de que quando essa criança chegue, elas comecem a descuidar do lado profissional. E a referência maior dessa mulher é, sabe, eu vou só assim, a gente vai citar, por exemplo, a Elizabeth fisioterapeuta. E aí essa Elizabeth fisioterapeuta, ela não vai conseguir se ver como qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela entende que ali é como se fosse assim, é a minha identidade. É como eu me apresento, é como eu me vejo. E aí não tem espaço para Elizabeth mãe, por exemplo, entende? Você começa a perceber que se você quer criar algo novo, você precisa criar esse espaço, sabe? Fazer escolhas e chega um momento que é preciso. Aí você, na sua vida, você vai ver o que você quer criar e aí você vai ver, eu tenho espaço para isso na minha vida? Ou como eu posso fazer para criar esse espaço? Então começa a ver se isso faz sentido. Graça, seja bem-vinda. Karine, sejam todas bem-vindas. Que bom que vocês vieram. Então, gente, aproveitar essa energia de fazer essa faxina e ver o que você pode doar. De repente, você vende por um valor bem mais inferior do que aquilo que você comprou, porque você já não usa mais, não é mais funcional para você. E aí você ainda faz um dinheirinho, né? É importante fazer essa faxina energética, como eu falei, das crenças, né? Fazer uma limpeza mesmo do seu campo, para abrir espaço para o novo. Outra coisa, Ló, que bom que você veio, tá tudo bem? Gente, fazer uma faxina das emoções também. O que acontece? O remorso, a culpa, a gente acabou de falar, a culpa te prende ao passado, te traz a sensação de não merecimento, você começa a se punir. Então, como é que você vai realizar os seus sonhos se você está lá no chicote, se chicoteando, né? Então, o ressentimento... Então, assim, sempre que lembrar desses pensamentos, né, tipo ressentimento, os sentimentos de raiva, começar a lembrar que existe algo maravilhoso que se chama perdão. Às vezes você tá ressentida com você, porque você queria ter mais tempo pra investir no seu negócio, ou de repente você tá colocando tanta energia no seu negócio, você queria estar olhando pros seus filhos, e você começa a se culpar. E aí você vai começar... uma hora ou outra, a colocar algo para desandar aí, porque a culpa, ela chicoteia, né? Ela te faz mesmo ser aquele que vai te castigar. Você vai ser aquela própria pessoa que vai te castigar. O medo, que a gente já falou, que é de baixíssima vibração. Então a gente precisa limpar essas emoções pra gente estar nessa vibração mais elevada, que está mais alinhada com a forma como a gente quer criar os nossos sonhos. E aí o que acontece? Gente, o sentimento da vingança também. Então agora a gente falou muito de crença, eu vou falar de uma coisa bem importante. Às vezes o ressentir-se, a pessoa estar ressentida com você, traz muitos danos pra você também. Às vezes você nem sabe que essa pessoa, ela ficou ressentida. E aí eu vou te dar exemplos para que você entenda. Às vezes você quer expandir o seu negócio e de repente você teve um sócio com quem você rompeu e essa pessoa, ela entendeu que ela se sentiu sem dignidade na hora dessa ruptura, ela se sentiu desrespeitada, desqualificada. Do mesmo jeito, num relacionamento de casal, se você terminou, de repente você traiu seu parceiro, você foi traída e aquilo não ficou bem resolvido, não abre espaço para um novo parceiro. Se uma outra coisa que você pode estar querendo, sei lá, uma casa, e de repente você não teve gratidão pela casa anterior, ou a pessoa que está tentando te vender essa casa tem muito apego, sabe? Começa a observar, tem alguma energia que tá aprendendo? Olha pra isso, assim, mais pra trás um pouquinho, sabe? Quem veio antes que pede pra ser visto, né? Pode ser o dono da casa, de repente essa casa já teve um dono, o dono do carro que você quer comprar,
o ex-parceiro, eu quero manifestar minha alma gêmea, mas não vem, e eu terminei o meu relacionamento tem 5 anos e depois desse término nada acontece. O que tá acontecendo? De repente, a pessoa lá atrás, com quem eu terminei, essa pessoa entende que a forma como eu terminei, tem gente que termina, gente, simplesmente some da vida de alguém, não diz nem o que foi que aconteceu e some, tá terminado o namoro, sabe? Eu terminei. E aí, sabe, pega as coisinhas, vai embora, não comunica, não teve uma conversa, aquela pessoa ficou no vácuo, não entendeu nada, e aquilo ali gera um congelamento. Aquela pessoa que ficou sem entender, que ficou buscando respostas, essa pessoa fica congelada nesse passado e a vida não anda. Então, precisa olhar para isso, para que então ela possa liberar essa energia, essa situação, esse perdão, sair desse ressentimento, né, dessa situação que foi criada aí, para então abrir espaço para o novo. Então, além disso, a gente liberar as crenças, como eu já falei, limpar o HD, abrir espaço para o novo, trazer essas crenças positivas, libertadoras, sobre aquilo que você quer criar. E aí os sonhos são mais diversos, eu tenho falado bem de relacionamento, de trabalho, de clientes, de compra de casa, de carro, mas pode ser, gente, uma faculdade, algo que você queira cursar, uma viagem, tem tanta coisa que a gente sonha, né? E aí, o que acontece? Quando você quer criar algo, se essas crenças não foram limpas, sabe o que acontece? Os sabotadores da sua mente, eles vão começar a sambar como se eles estivessem na Marquês de Sapucaí. Aí vocês começam a ver, sabe, aquela confusão. Tipo, eu quero, mas começa aqui, eu não mereço, eu sou pequena demais pra isso, isso não é pra mim, outras pessoas são melhores do que eu nisso. Então, se fulano vai entrar e vai fazer a mesma coisa, do que adianta eu tentar? Nem vou começar porque não vai dar certo. E aí, sabe? Aí não vai fluir, não vai. Conta pra mim até aqui se faz sentido. Vocês estão bem caladinhos, eu quero saber de vocês. Helena, seja bem-vinda, querida. Desse jeito, faz sentido, né, Renê? Se deixar eu falo, me empolgo, nem respiro. Então eu vou deixar vocês falarem também. A Leila, seja bem-vinda, Fabi. Muito bom. Então tem muita gente que chegou agora já do meio para esse momento agora. Então lembrar vocês que amanhã a gente tem uma live. Na verdade não é uma live, uma vivência de reconexão com a nossa essência, onde a gente vai trabalhar, sabe, tudo aquilo que foi deixado para trás na tentativa de agradar alguém, tudo aquilo que foi deixado para trás na tentativa de se parecer, na tentativa de pertencer, começa, sabe, a se identificar com alguém, ser uma cópia, viver uma história parecida, simplesmente por quê? Porque você quer pertencer, porque você quer encontrar o seu lugar no mundo, você acha que ainda não tem, que esse lugar não existe, você se sente aquele peixinho fora d'água. De repente, você começou a entender que ser bom é ser exatamente aquilo que querem que você seja, é ser perfeito. E aí, nessa busca de agradar, você nunca é você, porque em cada lugar alguém vai querer que você seja alguma coisa. E você vai se desconectando cada vez mais da sua essência. E é esse o convite. A nossa live, a nossa vivência, acontece amanhã às 19h30. Então ainda tem como você se inscrever, tá? Vai ser muito bom encontrar vocês lá também. E perde a identidade. E o mais interessante, Graça, é que muitas vezes a pessoa acha que a identidade, ontem conversando com uma cliente, foi bem interessante a gente conversar sobre isso. É sobre, sabe,
o que você é. A pessoa pensa assim, nossa, estão perguntando da minha profissão, sou fisioterapeuta, e aí a pessoa, sabe, esquece que você é filha, esquece que você é irmã, esquece que você é parceira, namorada, noiva, esposa, esquece que você é mãe, esquece que você é multipotencial. E é interessante porque até eu entender sobre o que é ser multipotencial, me vinha uma coisa assim de, nossa, eu gosto de fazer tantas coisas, sabe, eu gosto de ser intuitiva, de trabalhar com a intuição, mas eu gosto também, eu sempre gostei muito de estudar, então eu gosto de cuidar, de ajudar nessa contribuição com a saúde das pessoas, tem tanta coisa que eu gosto, que aí a gente parece que, sabe, eu já escutei tanta gente, a próxima live a gente vai falar justamente sobre propósito de vida. Eu já vi tanta gente se perder por essa questão de achar que propósito é uma única coisa. Por que a gente precisa se reduzir tanto? Me diz, me conta isso. Só me conta se você souber, porque eu simplesmente, depois que eu descobri o que é ser multipotencial, que nós mulheres, a maioria, sabe? É bem aquela coisa, gosta de comprar muitos cursos, de estudar bastante, de ter cadernos, anotar, canetinhas coloridas, e gosta de várias áreas, de várias coisas. Você é multipotencial, então não precisa dar esse nó na sua cabeça, acreditando que você precisa anular, esquecer tudo que você é, e ser somente uma coisa. Você consegue organizar a sua agenda no dia para ser a prioridade e dar conta de outras coisas, sabe? De que você gosta e faz sentido para você. E é esse lugar que a gente vai realmente amanhã trabalhar isso na vivência, dessa reconexão mesmo com tudo que a gente é. A gente não precisa deixar partes no caminho para poder tentar caber na vida de alguém. Então, se faz sentido para você, o convite está feito, tá? E eu vou amar encontrar vocês amanhã nessa vivência. Tô com muita saudade, gente, de fazer vivências. A Renatinha, não sei se ela ainda tá aqui, mas ela participou de algumas que eu já fiz. E é sempre muito gostoso encontrar vocês. Sem falar que o valor tá super simbólico, o valor de R$50. Então, assim, a gente vai passar um tempo juntas, trabalhar com a constelação familiar, com o Theta Healing. Então, assim, vai ser muito bom. Então vamos continuar falando sobre a nossa criação dos sonhos, né? A gente já tá quase com 1 horinha de live, passa ligeiro. Então a gente vai falar agora como a gente tem a nossa contribuição, aqueles 10%. E o que seria isso? A gente vai plantar, então imagina agora, gente, que todos nós, se a gente não olhar para o do outro, vamos lá, a gente quer, mas a gente vai olhar agora para o nosso potencial, porque a gente já tem aqui. Imagina que você tem uma terra bem fértil e que você tem uma semente que você traz aqui de dentro, a sua verdade, aquilo que você quer manifestar com o seu coração, com a sua alma, tá aqui, ó, essa semente valiosa, fértil. E você vai colocar... Vou até fazer um print. Renatinha. Ó, a gente vai colocar essa semente num solo fértil. E o que vai acontecer? É a partir daí que a gente vai cultivar, que é colocar a nossa energia nisso, e a gente vai ter um momento, gente, de espera. Enquanto a gente já diz pro universo o que eu quero, com detalhes do que eu quero, o universo, ele vai começar, essa energia invisível vai começar a atuar. E existe um momento entre esse dizer que quero e a materialização, né? Que é esse momento aqui, como eu falei, igual o bebezinho. Ele não passa lá 9 meses, geralmente, né? Em torno de 9 meses, até se materializar aqui fora, para que a gente veja como ele é. É do mesmo jeito, o universo tem um tempo para que a coisa se materialize, para que a gente possa palpar, pegar, ver, viver, enfim. E aí, a gente precisa, nesse tempo que eu já disse o que eu quero, que eu já tenho a clareza disso, a gente precisa confiar, ter fé. Aí, o que significa isso? Eu pedi minha alma gêmea, então eu não vou ficar toda hora. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu passei por isso, então, sabe, não façam aquilo que eu já fiz. O que eu fazia? Eu atentava meio mundo de gente para fazer a leitura para mim, porque eu já estava cansada de esperar.
Então eu comecei a fazer esse trabalho de manifestação da alma gêmea em 2017. E quando deu o final do ano, eu já tava agoniada, querendo que chegasse logo, achando que tava demorando muito. Né? Então, assim, no meu tempo, eu queria muito no meu tempo. E aí a gente sabe que tem esse tempo, como eu tô falando. Será que se um bebezinho nascer com 1 mês, ele vai nascer, vai estar vivo? Né? Vai ser um aborto. Então, é começar a observar que tudo tem o seu tempo realmente na vida, que é o que a gente chama no Theta Healing de tempo divino, que é o tempo de Deus, né? E a gente precisa realmente ter paciência para esperar no tempo certo que chega maduro, pronto para você vivenciar aquilo que você tá pedindo. E aí eu vou contar para vocês que é justamente quando a gente solta, ou seja, quando eu dou as costas, o leite ferve. Quando eu decidi, eu disse no final de 2019, eu já cansada dessa espera, eu falei, bem, se essa alma gêmea existe, ela que me encontre, porque eu não vou mais procurar. E quando eu disse isso, gente, parece que foi realmente o que estava faltando, soltar. Foi quando eu conheci a pessoa, fevereiro de 2020. Então, foi só soltar, aconteceu. Mas enquanto eu tava segurando, controlando, querendo saber como é que ia ser, quando é que ia ser, de que jeito ia ser, onde era que ia ser, não aconteceu. Então, começa a observar aí na sua vida como é que você tem se comportado diante daquilo que você tem pedido ao universo, tá? Eu sou a prova de que isso realmente precisa acontecer. Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso ter, né, essa terra fértil, que são os meus pensamentos, as minhas emoções, a sementinha. O que é essa sementinha, gente? Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero colher. Sabe por quê? Imagina que eu quero, daqui a algum tempo, colher manga. Será que eu vou plantar semente de melancia? Começa a observar se de repente você tem clareza do que você quer colher. O que você está querendo? De repente você está fazendo um movimento totalmente contrário àquilo que você quer manifestar. Então essa sementinha fértil precisa ter clareza do que você quer colher, para ser condizente, para ter coerência com aquilo que você quer colher. E aí, agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou pedir para vocês pensarem em algo que vocês querem muito. Respira fundo, só deixa vir a verdade de vocês, conecta com o corpo e sente algo que de repente vocês estão querendo há bom tempo manifestar. E sentem que tá enrolado, tá amarrado, tá difícil, tá desafiador. Como diz, né? Tá difícil, mas não é impossível. Então, assim, a gente vai agora, eu vou fazer um exercício com vocês pra gente ver o que tá por trás disso aí, tá? Então, eu vou pedir pra vocês fechar os olhinhos, respirar fundo. E agora é hora de cada um saber o que ainda tá faltando aí para que essa semente possa, então, germinar, se tornar essa grande planta e com uma colheita muito linda. Então, fecha os olhinhos, respira profundo. E nesse momento, imagina que do centro do seu coração vai descendo energia por todo o teu corpo. Essa energia passa pelas suas coxas, pernas. E por fios de energia, por raízes de luz, elas descem lá pro centro da Terra. Imagina essa energia abraçando o coração da Mãe Terra. Uma pedra linda de quartzo rosa. Sente essas raízes abraçando e se conectando com a Terra e trazendo essa energia purificada do centro da Terra. Subindo por raízes de luz que adentram os seus pés. Subindo pelas suas pernas, coxas, subindo e ativando cada centro energético seu, todos os seus chakras, até essa energia chegar no topo da tua cabeça. Observa que acima da tua cabeça se forma uma linda bola de luz com a tua consciência. Visualiza a cor dessa bola. E observa ela subindo, 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 atravessando o teto do lugar onde você está. Essa energia continua subindo, subindo, subindo,
atravessando camadas claras, escuras, claras, escuras, atravessando uma camada de luz dourada. Sente essa bola de luz passar de forma segura e protegida por toda essa camada. E aí vai passando por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Imagina que vai subindo e passando por todas as cores do arco-íris, até chegar numa camada de cor rosa, que te impulsiona para um lugar de um janelão, de um branco perolado. Sente você entrar nesse lugar, dentro dessa bolha super protegida. E nesse lugar, você sente que essa bolha vai subindo, subindo, subindo. E quando estiver bem profundo, ela vai se dissolvendo, se diluindo. E você sente que você é um só com essa energia. Sua consciência é uma só com essa energia. Cada célula do teu ser é preenchida dessa energia. Você é todo parte dessa energia. Respira. E nesse lugar, você vai imaginar com riqueza de detalhes aquilo que você quer manifestar, esse sonho. Então, se é uma viagem, você vai mentalizar para onde é, com quem você gostaria de ir, se você vai de carro, se é de avião, se é de ônibus, como é essa viagem. Então, é para o que você quiser, você vai visualizando esses detalhes. Lembra que você não pode manifestar nada para ninguém. Então, essa manifestação é para você, é algo que você quer para você. E aí eu vou te pedir para, depois que você tiver bastante clareza disso que você quer realizar, você começar a imaginar pessoas que são importantes para você, como de repente o seu parceiro, a sua parceira, seus pais, seus irmãos, pessoas que são amigos bem próximos que são importantes para você. Se é questão de clientes que você quer manifestar, comece a observar também as pessoas que trabalham com isso que você faz. Essas pessoas que você considera concorrentes. Comece a pensar como eles te olham também. E aí, sente se vem algum olhar de incômodo, se você se sente incomodada quando uma dessas pessoas te olha. Comece a observar. E que sensação traz pra você? Você se sente com medo? Você se sente pesado com isso? O que vem pra você? Você sente que você merece? Você sente que se você tiver isso, você vai precisar esconder de algumas pessoas, porque essas pessoas vão querer te tomar o que você tem, porque essas pessoas vão invejar aquilo que você tem, porque de alguma forma você sente que se você tiver isso, isso é grandioso, isso vai trazer essa sensação de inferioridade para algumas pessoas que estão ali, que convivem com você. Vai sentindo isso sem julgamento. Só olha, só sente, só se conecta com isso sem julgar. E aí agora pergunta pra você e deixa vir essa resposta. O que de pior pode acontecer se eu tiver isso agora na minha vida? Se isso já for uma realidade na minha vida nesse momento. Deixa vir essa resposta também sem julgamento. Pergunta então para o Criador como você pode ser a melhor contribuição nos seus 10% para que isso aconteça na sua vida da melhor forma. Se há algo mais que você precisa fazer, né? O que é que falta nesses 10% para que você possa trazer essa contribuição? E aí, quando você tiver clareza disso, o que você vai fazer? Você vai lá nesse branco perolado, nesse janelão onde a sua bolha de luz adentrou,
E você vai perceber que essa energia de puro amor incondicional, ela te banha como se fosse uma cachoeira de luz. Você se sente totalmente banhada por essa energia. Isso, e sente que essa energia leva tudo aquilo que não serve lá para o centro da Terra. E essa energia retorna lá do centro da Terra, transmutada em puro amor para cada célula do teu ser, subindo pelas tuas pernas, coxas, subindo até o topo da tua cabeça. E você respira profundo uma vez, sentindo o seu corpo totalmente conectado com aqui e agora. Respira profundo mais uma vez. E você pode abrir os seus olhos lentamente. E eu quero que vocês comentem aqui comigo se veio algum bloqueio. Só não precisa dizer o que foi. Só me conta se você teve clareza desse bloqueio que está te impedindo de realizar o seu sonho. Comenta aqui comigo. Todo mundo sem bloqueio? Foi tranquilo? Conseguiram fazer o exercício? Oh, muito bem, a Renê conseguiu fazer. A Jaque. A Ju. Então, gente, anota. Ó, a Renatinha. Tia Sônia. Minha comadre. Começa a anotar, gente. Isso que é uma questão para vocês olharem. Se deu ainda algum bloqueio, algum desafio a ser olhado, anota. Começa a observar como é que você pode, no seu dia a dia, melhorar e trazer isso em ação prática, né? Como é que eu posso sair desse lugar aqui, desse bloqueio e trazer, por exemplo, se foi medo, trazer mais essa ação, mais coragem, mais confiança, né? Eu não sei o que vocês conectaram aí, mas começar a observar que vocês podem girar essa chave. E aí, se precisarem de ajuda, venham para um atendimento pra gente trabalhar essas questões, tá? Do inconsciente, tá bom? E a gente se encontra amanhã, tem vivência, quem sentir, tá bom? Todos estão convidados. É só lembrar de fazer a inscrição comigo. E quarta-feira próxima a gente vai falar sobre propósito de vida de uma forma diferente, de uma forma que você nunca ouviu falar. A gente vai sair daquela ilusão de que precisa ser algo único, de que precisa ser só uma coisa, e a gente vai realmente se conectar com o todo, com tudo aquilo que a gente é, com toda a nossa potência. Chega de se limitar, chega de restringir aquilo que a gente é, né? Eu acho que a gente pode sim brilhar toda a nossa luz para o mundo, conectados com toda a nossa potência. Então, Silvana, boa noite, seja bem-vinda. Querida, a gente está encerrando a live, tá? Mas vai ficar salvo e você pode assistir por completo. A gente acabou de fazer um exercício super lindo, com meditação, para trabalhar os bloqueios. Então, se você sentir de assistir desde o comecinho, vai ficar salva, tá? E a gente, então, se encontra na próxima quarta-feira com essa temática. A gente vai abordar o propósito de vida, como você ainda não viu, tá? De uma forma diferente, totalmente conectado com essa nossa potência. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente noite, um bom descanso, tá? E a gente se encontra em breve. Beijo grande e até logo!